porque os 4 evangelhos estão na Bíblia? É porque cada evangelho foi escrito para um povo específico. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. O evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus. O que é genealogia? Genealogia é os ancestrais, os pais, os que vieram primeiro. E o evangelho de Jesus Cristo para os judeus tem uma característica que apresenta Jesus como o Rei dos Reis, como o Rei verdadeiro, o Rei maravilhoso, o Rei das nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor. O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Ele não apresenta a genealogia de Jesus, porque lá em Mateus fala fulano gerou fulano, ciclano e assim por diante, né? Gerou sempre geração. Mas ele não apresenta, Marcos não apresenta a geração, as gerações que vieram. Ele já inicia com Jesus Cristo servindo. Então, Marcos foi escrito para os romanos e apresenta Jesus como servo do Senhor. É o evangelho do servo. Glórias ao nome do Senhor. O evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem perfeito para os gregos, porque os gregos buscavam sabedoria, os gregos buscavam perfeição, inteligência, e Lucas escreveu desta maneira, apresentando Jesus como o homem perfeito para os gregos. Agora, o evangelho de João é escrito para a igreja e apresenta Jesus como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus no princípio. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Nos 21 capítulos do livro do Evangelho de João, nós vemos Jesus fazendo milagres, Jesus operando maravilhas, porque Ele é verdadeiro servo. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser, mas para e dar a sua vida em resgate de... Oh, aleluia! O servo dos servos, dos discípulos, um gesto tão humilde, um gesto tão simples, porque, meus amados, quem lavava os pés eram os servos. E quando chegavam as visitas, eles se assentavam. Daí os servos traziam a bacia com água para lavar os pés. Primeiro lavava o pé do senhor da casa, depois lavava os pés dos hóspedes, das pessoas que estavam ali visitando. Quando Jesus pega a toalha e pega a vasilha com água e começa a lavar os pés dos discípulos, aí Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo, não, de maneira nenhuma. Aí Jesus repreende Pedro: olha, Pedro, eu tenho que fazer isso para dar exemplo, para que assim como eu fiz, vocês devem fazer. Jesus repreende a Pedro e Pedro fala: ó, Senhor, então tudo bem, já que é assim, pode lavar. Lava meu corpo todo. Jesus falou: também não, só os pés. Aleluia. Jesus estava fazendo aquilo para demonstrar que Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio servir com a sua vida para nos fazer servos seus.